Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Asializando. Gente, hoje o assunto que eu tenho pra tratar com vocês é sobre saúde dos idols. Eu fiquei muito pensativa durante essa semana, porque aconteceram alguns eventos no mundo do K-pop que me deixaram um pouco abalada, um pouco surpresa, um pouco pensativa, vamos dizer assim. Então esse vídeo é para informar vocês sobre o que aconteceu, é mais um vídeo de conversa com vocês, para todo mundo refletir e para vocês também exporem a opinião de vocês aqui nos comentários, pra gente estar sempre fazendo essa troca. Bom, eu não sei se muitos de vocês sabem, mas essa semana a menina do Twice, a JYP afastou ela das atividades, lançou uma carta a público dizendo que a menina estava passando por vários problemas psicológicos, problemas, enfim, de saúde mesmo, mental. E isso foi uma coisa que me abalou muito, porque a JYP veio a público e publicou uma carta para os fãs, falando que ela estava com problemas psicológicos, que ela teria que tirar um tempo para ela se cuidar, para ela cuidar da sua saúde mental. Eu fiquei surpresa de uma agência anunciar isso a público, porque eu não sei se vocês sabem, mas isso ainda é um tabu na Coreia. Problemas psicológicos são considerados ainda uma frescura para os coreanos, sabe? Eles não levam essa história muito a sério. Se você tem depressão, se você tem ansiedade, você tem que lidar com seus problemas, resolver isso por conta própria, a empresa não tem nada a ver com isso. E eles continuam promovendo com o idol, independente se ele tá bem psicologicamente ou não, se ele tá, enfim, com depressão, ansiedade. E pela carta que a JYP divulgou, parece que realmente a menina tá passando por um problema de depressão e ansiedade. E eu fiquei bastante preocupada com isso, sabe? Isso me fez pensar muito. Logo depois, no dia seguinte, na verdade, que eu soube dessa notícia da mina, os fãs do Twice lançaram uma hashtag no Instagram escrito Get Well Soon Mina. Por essa hashtag que eu fiquei sabendo desse assunto e fui procurar mais a fundo, fui ver o que estava acontecendo. E foi um assunto que me deixou realmente muito abalada. E pra minha surpresa, logo depois de ter visto essa notícia da mina, né, que ela tava afastada, que ela não ia mais fazer parte das promoções da turnê. Pra quem não sabe, o Twice tava em turnê e tava promovendo muito no Japão, e eles cancelaram todas as atividades dela, e eu fiquei bastante preocupada com isso, porque pra empresa se manifestar e via público falar o que tá acontecendo, é porque pode ser uma coisa muito séria, e saúde mental é uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que tratar, tem que ter respeito. Por mais que você não entenda, a gente tem que ter respeito, a gente não sabe o que a pessoa tá passando, é muito difícil entender a dor do outro, não só com problemas psicológicos, mas também, enfim, no geral na vida, sabe? É muito difícil você se colocar no lugar do outro. Então eu acredito que ela esteja passando por essa fase muito sozinha, sabe? E que ela precise de todo o apoio possível. E pra minha surpresa, na madrugada do mesmo dia, eu vi uma hashtag no Twitter, a mesma hashtag que os fãs tinham feito pra mina, pro Hyunyeon do Monsta X. E aí eu descobri que ele também estava sendo afastado, que a Starship também divulgou uma carta a público, que ele também não poderia promover no Good Morning Britain, que é um programa muito famoso na Grã-Bretanha, onde o Monsta X iria participar e tudo mais. E a empresa, a agência, mandou uma carta a público dizendo que ela iria cancelar todas as atividades dele naquele dia para ele recuperar a saúde dele. E pesquisando um pouco mais a fundo, eu descobri que ele tem um problema no joelho, ele desenvolveu uma infecção no joelho em 2017. Bom, eu imagino que deva ser isso pelo excesso de treinamento, o excesso, enfim, de trabalho e tudo mais. Não contente, nessa mesma semana saiu uma foto do Jimin cheio de ataduras, cheio de remédio nas costas pra dor muscular. Caraca, gente, eu fiquei muito abalada com isso. Óbvio que eu não sou idiota e eu sei que esses idols trabalham muito mais do que deveriam, sabe? É uma indústria muito difícil, uma indústria muito saturada. Então as empresas cobram muito deles como artistas, a empresa cobra muito deles como profissionais, como dançarinos perfeitos, como cantores perfeitos. Não pode haver uma falha, não pode haver nada disso. E
E além dessa, sabe, desse treinamento maçante em cima dos meninos, tem também a pressão do público, a pressão dos fãs coreanos. Todo mundo, sabe, impede eles de terem uma vida normal. E isso também é muito ruim. Isso afeta o psicológico deles e muitos deles procuram saídas, enfim, às vezes nas drogas, como o B.I., que também estava desenvolvendo um problema psicológico na época que se envolveu com isso. E assim, é muito difícil você ler notícias assim. Pelo menos pra mim, tudo vem na minha cabeça. Eu tenho uma fusão de sentimentos, porque ao mesmo tempo que é uma indústria que me faz feliz, é uma indústria que tá deteriorando a vida das pessoas, me proporcionam essa felicidade, esse entretenimento, essa válvula de escape que é o K-pop na minha vida. E é muito triste saber disso, sabe? É muito triste que eu gosto de uma indústria que não pensa no bem-estar dos artistas, sabe? Eu ver uma carta público da empresa, da JYP, da Starship, me comove por dentro de uma forma e me deixa preocupada de outra, sabe? Porque no caso da mina, por exemplo, que é um caso sério, muito sério, pra empresa vir falar a público, eu acho que é porque ela tá passando por uma situação realmente difícil, que seja, tá séria a situação, sabe? Tá complicada. Então assim, a gente não sabe quanto tempo ela vai ficar fora, a gente não sabe quanto tempo ela vai se recuperar, e é uma situação muito difícil, sabe? É um negócio que mexe muito com a minha cabeça, saber que os artistas que eu gosto estão passando por situações complicadas. O que me conforta um pouco no caso dela é que a JYP tomou uma providência sensata. Eu não sei quanto tempo eles demoraram pra tomar essa providência, mas eu acredito que eles estejam dando uma assistência pra ela, diferente do caso do B.I. Provavelmente a empresa sabia que ele estava passando por problemas psicológicos, uma ansiedade. Ele se refugiou nas drogas, né, fumando maconha, enfim, procurando um tipo de refúgio para ele sair daquela realidade, e provavelmente a empresa sabia disso e não deu nenhuma assistência para ele, não deu, sabe, nada. E quando esse caso veio à tona, ela simplesmente tirou o garoto do grupo, sem mais nem menos, da noite pro dia, e o garoto ficou lá ao relento, sem nenhuma assistência. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, ainda mais sabendo que essas pessoas têm a mesma idade que eu, então eu sei que eles não têm maturidade o suficiente pra lidar com os problemas deles, principalmente problemas internos deles, sabe? Todo mundo tem suas inseguranças, todo mundo tem seus problemas, mas é uma coisa muito difícil você segurar essa barra sozinha. E você saber que a empresa não dá uma assistência, eu pelo menos fico um pouco desesperada. É uma coisa que mexe comigo, é uma coisa que não me deixa bem. Em relação ao caso do Youngwon, do Monsta X, também fiquei um pouco mais aliviada da empresa suspender as atividades dele naquele dia pra ele se recuperar. Ele já desenvolveu um problema no joelho, então assim, se ele forçasse e tal, poderia ficar pior. Eu não sei se a causa desse afastamento foi o problema no joelho dele, mas eu sei que, tipo, de qualquer forma, me alivia saber que ele teve um tempo pra descansar, sabe? E o que me preocupa muito é o Jimin, porque, né, a Big Hit tá promovendo, eles estão fazendo shows no Japão, eles estão fazendo várias promoções no Japão, e ver ele com aquelas ataduras realmente é uma coisa que me preocupa. Me preocupa muito, e me preocupa em saber se ele tá tendo assistência suficiente para que aquilo não seja um problema muito grande no futuro, ou então até no presente, sabe? O quanto de dor, o quanto de esforço essas pessoas estão fazendo pra agradar a gente. Isso me vem na cabeça a todo momento. Então toda vez que alguém joga um hate, seja em fandom, sabe? Seja hate de fandom contra fandom, e joga hate no artista e tal, meio que tratam o artista com descaso, como aconteceu com J-Hope no último vídeo. Se você não viu esse vídeo, eu tô falando do que as K-Armies fizeram com J-Hope, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês saberem do que eu tô falando agora. Assim, toda vez que eu vejo um caso desse, eu fico mal, porque essas pessoas, elas dão o sangue delas por isso, sabe? Essas pessoas, elas trabalham o triplo do que você pode imaginar. Essas pessoas não têm uma vida normal igual a gente tem, sabe? Eles não podem namorar, eles não podem ser vistos com pessoas de outro sexo, que já tem humor, eles não podem fazer nada, tudo é tudo muito escondido, e quando vai à tona, parece que é uma hiper, ultra, mega bomba, um assunto que vai estourar e é o fim do mundo, e acaba com a carreira deles assim, da noite pro dia. O K-pop, ele é uma indústria muito cruel com
quem trabalha, tenho plena consciência disso. É uma indústria injusta com quem trabalha. E nós fãs, pelo menos nós fãs internacionais, a gente tem que ter uma cabeça um pouco melhor pra tentar dar assistência pra esses artistas. Sei lá, estourar uma bomba do tipo, fulano tá namorando com fulano. Em vez de julgar, em vez de criticar, em vez de ficar xingando a garota que tá namorando, então o cara que tá namorando a garota, tenta dar apoio, tenta entender que assim, imagina se fosse com você. Eu sempre me coloco muito no lugar deles e eu fico pensando, caraca, imagina se fosse eu. Imagina se fosse eu promovendo num país diferente do meu e eu não poder sair na rua pra comprar um pão que, tipo, a galera não me deixa em paz. Imagina se fosse eu que tô apaixonada por uma pessoa e eu não posso ficar com essa pessoa porque os fãs não deixam, porque a empresa não permite. Imagina se fosse eu, cheia de dor no corpo, tendo que dançar, tendo que coreografar, tendo que fazer uma bateria de shows sem uma pausa, porque a empresa não me permite fazer pausas. Imagina se fosse eu com depressão, com ansiedade, querendo gritar, querendo sair, querendo fugir, sumir, e a empresa não me dá assistência. Eu sofro hate na internet, o que não ajuda psicologicamente. Eu sofro hate por ser de uma outra nacionalidade que não é a coreana. Então assim, são muitos fatores que influenciam essa indústria e nós podemos melhorar um pouco isso, sabe? Dando apoio, como os fãs fizeram com a Mina e com o Hyungwon e com o Jimin, postando hashtags no Twitter. Eu sei que é coisa pouca, mas faz diferença. Eu tenho certeza que eles veem tudo isso. E eu acho que nessas horas de você se sentir acolhido, você se sentir amado por alguém, visivelmente amado por alguém, é uma coisa boa. Essas foram as coisas que eu pensei essa semana. Eu fiquei abalada real de ter 3 casos um após o outro na mesma semana e eu fiquei muito pensativa. Pensei em não fazer o vídeo, mas como eu uso isso aqui como diário também, como um lugar pra eu expor o que eu acho, o que eu sinto, eu achei válido gravar até pra eu desabafar, botar isso pra fora, pra poder tirar um pouco isso de mim também e saber o que vocês acham em relação a isso. Vocês também se sentem mal às vezes por apoiarem uma indústria que é bastante injusta, a gente pode botar assim, com os idols? Como vocês se sentem? Vocês também se sentem incomodados igual a mim? Bom, eu espero realmente que essas pessoas tenham uma recuperação rápida, que tenham uma saúde boa. Eu espero que a Mina saia dessa bem, sabe, rápido, volte a promover uma forma saudável, que nada mais abale ela e que ela consiga ficar quieta, descansando, que o Hyungwon consiga descansar pra poder se recuperar. De mim a mesma coisa, treinando sem se esforçar, e que a gente, nós fãs, fandoms, sempre estejamos unidos pra deixar essas pessoas um pouco melhor e diminuir um pouco essa dor. Gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Foi só um bate-papo mesmo, eu fiz um vídeo totalmente sem roteiro. Eu tenho mais um recado pra vocês. Quarta-feira eu tô indo com o André pra São Paulo e sexta-feira é o show do Monsta X aqui no Brasil. Eu não sei se o Hyungwon vai promover no show, eu vou ficar sabendo ainda. Eu espero que sim, espero que ele tenha se recuperado. Vai ter live aqui no canal, o show começa às 8 horas, então 8 horas, se liguem aqui no canal, fiquem atentos aqui no canal, que vai ter live, eu vou fazer, eu vou botar aqui no canal e vou deixar postado pra quem não for conseguir ver e tudo mais. Também vão rolar vários vlogs em São Paulo, vai ser sensacional, vai ser muito legal. Se eu fosse você, eu não perderia. Muito obrigada por ter assistido até agora e até o próximo Realizando.